Nós vamos compartilhar a palavra de Deus com os irmãos, mas antes eu queria passar para os irmãos que no próximo mês, toda sexta-feira, nós vamos nos reunir lá na minha casa para buscarmos o Senhor. Então, toda sexta às 8, os irmãos estão convidados. Queria que você abrisse a palavra de Deus, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos nessa dependência do Espírito de Deus concluir nesse tema que estamos falando aos irmãos, dessa cooperação que Paulo deu, ao Senhor, nesse caminho da cruz, para que a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, para que o propósito eterno de Deus em Cristo Jesus, que é dar a Ele uma noiva, uma virgem pura, e formar com ela um homem celestial, sendo Ele o cabeça. Nós vamos então avançar um pouco mais e ver que esta mesma obra, nesse mesmo caminho, esse mesmo chamado, o Senhor tem dado a todos nós, tem estendido a todos nós. E se queremos, por obra do Espírito de Deus na nossa vida, cooperar com o Senhor, esse é o caminho, essa é a forma que devemos viver e responder ao chamado do nosso Deus. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, que nós temos lido todos os domingos. Diz assim: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Agora no capítulo 1, 1 Coríntios, do versículo 4 até o 9. Capítulo 1, de 1 Coríntios, não de 2 Coríntios, versículo 4 até o 9. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecido nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos orar. Nosso Pai, colocamos diante do Senhor a sua palavra, as nossas vidas, que o Senhor mesmo dirija os nossos corações, e que o Senhor mesmo, por teu Espírito Santo, faça a tua obra em nós. Que o desejo do teu coração expresso, Senhor, nestas escrituras que lemos, nesta palavra da tua boca,
seja alcançado, Senhor, plenamente em cada um de nós. Para glória, louvor e para satisfação, Senhor, do teu coração. Em nome de Jesus. Amém. No domingo passado, irmão, nós compartilhamos com os irmãos, olhando para essa cooperação, né, que o apóstolo Paulo deu, né, ao Senhor, andando nesse caminho da cruz, que ele várias vezes declarou que foi e chegou até os irmãos ali em Corinto, anunciando, pregando apenas a palavra da cruz. E nós vimos que ele não só anunciou, né, a palavra da cruz com seus lábios, com seus ensinamentos, mas ele anunciou a palavra da cruz com a sua vida. Ele anunciou a palavra da cruz com o seu testemunho. Ele permitiu que a cruz ganhasse expressão na própria vida dele, de tal forma que todos que tiveram o privilégio, né, de conviver com o nosso irmão ali em Corinto, puderam ver de maneira muito prática, muito real, o poder, a glória e a obra que o Cristo crucificado faz na vida daquele que se une a Ele pela fé, por obra do Espírito de Deus. E nós vimos, né, domingo passado, a contribuição que o apóstolo Paulo deu, andando nesse caminho, né, com a graça de Deus, e na graça de Deus, naquele chamado, né, que o Senhor derramou sobre aqueles irmãos ali naquele lugar. Num primeiro momento, né, a cooperação de Paulo foi para que o Senhor tivesse os seus filhos ali. Em certo momento, Paulo estava bastante aflito, né, vivendo uma situação de bastante dificuldade. O próprio Senhor se manifestou para ele e disse: Paulo, né, tenha bom ânimo, porque eu tenho muito povo nesta cidade. Em outras palavras, Paulo, eu ainda não terminei de chamar aqueles que vou chamar aqui neste lugar. Então, num primeiro momento, né, Paulo coopera com isto. Ele coopera com esse chamamento de Deus, com este sim de Deus, com esse estender das mãos misericordiosas, né, do nosso Senhor, para obter aqueles que, na sua presciência e na sua soberania eterna, o Senhor chama, né, ali naquele lugar. E nós vimos também que Paulo não podia manifestar qualquer tipo de desarmonia, né, com essa graça de Deus, com essa misericórdia de Deus. Havia um sim, né, não só na boca de Deus, na palavra de Deus, mas em tudo que Deus fazia, né, para resgatar os seus. E Paulo, ele era a expressão disso ali naquele lugar. Ou seja, Paulo era o sim visível de Deus ali em Corinto. E nós vimos que isto só era possível, só foi possível porque Paulo andou, né, ou andava nas mesmas pegadas do Senhor Jesus. Ele também tomou a sua cruz, né, e foi após o Senhor crucificado.
Então não havia desarmonia, né, entre o mensageiro e a mensagem, entre aquele que chamava e aquele que era o instrumento deste chamamento. Amém? Então hoje nós vamos avançar um pouco mais. Nós, ainda olhando, né, para a primeira e segunda carta aos Coríntios, por que não todo o Novo Testamento, a gente vê que a obra de Deus não termina com o chamado, com a libertação, né, com o resgate dos filhos de Deus. O próprio Paulo, nesse texto de 1 Coríntios que lemos, capítulo 1, do verso 4 ao 9, né, ele está dando glórias a Deus pelo chamado dos irmãos. Mas ele diz que aqueles que foram chamados, né, e ele estava plenamente confiante que Deus ia tornar esses irmãos perfeitos até o dia do Senhor. E lá no capítulo 11, né, da segunda carta, no versículo 2, ele diz que cooperava com Deus no seu zelo, para que naquele dia o Senhor tivesse, né, uma noiva, uma virgem pura. Então não basta chamar a noiva, ela precisa ser aperfeiçoada, santificada, preparada, né, para o noivo. Em outras palavras, né, o Novo Testamento chama isso de santificação. E tem um outro termo que eu prefiro, né? Paulo usou ele escrevendo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 19, onde ele chama isso de formar Cristo nos santos ou nos chamados. E isto é tão importante quanto o chamado, né? Quanto a esse primeiro passo que a graça de Deus dá na direção dos seus filhos. No capítulo 1 ainda, no versículo 30 e 31, Paulo fala assim: irmãos, vocês, ou vós, né, sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então o Senhor Jesus está sendo, mais uma vez, né, exposto aqui como fonte de todas aquelas virtudes que Deus tem para vestir ou para caracterizar aqueles que Ele chama para a sua glória. E Ele faz isso de forma tão completa, tão soberana e tão dele, que no final, os que são abençoados, né, e agraciados com esta obra, só podem se gloriar no Senhor, né? E glórias a Deus por isto. Mas isto é realizado, né, alcançado pelo Espírito de Deus, pelo trabalhar do Espírito de Deus nas nossas vidas, fazendo com que aqueles que são remidos também caminhem nesse caminho da cruz, também conheçam a cruz salvadora do Filho de Deus. E nós queremos, então, nesta noite, né, compartilhar um pouco sobre isso. Mas antes, queridos, eu preciso colocar duas coisas aqui para os irmãos. Quando nós olhamos para o Calvário, nós vemos a obra realizada pelo Filho de Deus
como algo perfeito, acabado. Podemos dizer assim que juridicamente não há nada para ser feito em favor do povo de Deus, porque tudo já foi feito. Tudo aquilo que era necessário para que a graça de Deus pudesse tomar este homem morto, caído, e fazer dele o corpo de Cristo, já foi realizado por Jesus na cruz. Quando o Senhor derramou seu sangue lá na cruz, nós fomos comprados por Ele, nós fomos libertados por Ele. No capítulo 15 aqui da primeira carta, no versículo 3, Paulo ele fala que ele havia entregado para os irmãos ali de Corinto que ele também tinha recebido. E o que foi que ele recebeu? Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Então o Senhor Jesus morreu por nós. Ele pagou o preço de nossos pecados. Essa questão está resolvida diante do Senhor. Ela não pode ser melhorada, porque se trata de uma obra perfeita, realizada pelo Filho de Deus. A Bíblia chama isso, usando várias palavras, de substituição. Ou seja, o Senhor nos substituiu. Usando as palavras de Isaías, lá no capítulo 53, o profeta disse que o castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. Então, ele nos substituiu. E nos substituiu de tal forma que nada mais pode ser acrescentado. Foi feita uma obra perfeita por Jesus ali no Calvário. Mas o Senhor não fez só isto na cruz. Ele não só morreu por nós. Ele não só nos substituiu. Ele também nos representou. Quando olhamos para Romanos, eu queria que você desse uma olhadinha comigo, capítulo 6, versículo 6. Paulo fala assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo. Então o Senhor não só morreu por nós, sendo o nosso substituto, mas Ele também foi o nosso representante, aquele em quem nós também morremos. E aqui, no que diz respeito ao Calvário, a obra está feita. Ela é perfeita. O velho homem, ele foi morto, ele foi crucificado em Cristo Jesus. Dentro dos olhos de Deus, juridicamente falando, ele foi encerrado. Foi colocado um ponto final nele, que nunca mais ele existirá diante do Senhor. Mas tem um detalhe. Neste aspecto da cruz, ou seja, na representação, a palavra de Deus, ela não encerra a questão naquilo que o Senhor Jesus fez no Calvário. Ela mostra claramente que aquilo que está feito lá no Calvário precisa ser trazido para a nossa
experiência. E aqui, irmãos, uma verdadeira batalha é travada. E quem trava ela é o Espírito de Deus, com o nosso coração, para aplicar esta morte que foi realizada por Cristo no Calvário. Está feita lá. Aplicar ela na nossa experiência. Ou seja, o velho homem que foi morto no Calvário, ele precisa ser dispensado de cada um de nós, para que esta obra seja completa, seja perfeita. Se você olhar para Efésios capítulo 4, Paulo explica isso ali com palavras simples, né, mas maravilhosas, profundas. Isso que estamos falando. Efésios capítulo 4, versículo 22. Diz assim: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem. Que velho homem é esse? Aquele que foi morto em Cristo Jesus no Calvário. Que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedente da verdade. Então aquele velho homem que foi morto em Cristo Jesus, cada um de nós, pelo nascimento natural, pertence a este velho homem. Este velho homem, ele é uma entidade, ele é um corpo, ele tem um cabeça, que é aquele Adão do Éden. Este velho homem foi posto na cruz, em Cristo, para morrer, e ele morreu. Mas nós, cada um de nós, individualmente, temos que trazer isso para a nossa vida, permitir que o Espírito de Deus aplique isso na nossa vida. E Paulo usa essa expressão: é necessário despir-se deste velho homem, dispensar este velho homem, porque ele se corrompe, ele fica cada dia pior, ele não tem conserto, para ele não há remédio, para ele não há solução. E vocês precisam vestir-se do novo homem, do homem celestial. Nós sabemos que esse homem celestial é Cristo Jesus. É o Filho de Deus. Este novo homem, diz Paulo, ele foi criado segundo Deus. Ele é criado em justiça e ele é procedente da verdade. Esta obra de tirar um e colocar o outro é um aspecto da cruz. O Espírito de Deus traz a cruz e trabalha ela na nossa vida para que isto seja a nossa experiência como filhos de Deus. E é aqui que o Senhor obtém a noiva, a virgem pura. É aqui que acontece a construção desse novo homem, que é Cristo e sua igreja, que é o propósito eterno de Deus para a sua glória. Em Colossenses capítulo 3, versículo 5,
Paulo, ele está tratando com a mesma situação, ele diz assim, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, ou seja, este velho homem. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E aí ele caracteriza, né, toda essa natureza terrena, ou esse velho homem. Como fazer morrer aquele que já foi morto? Juridicamente, lá na cruz, esse velho homem já foi morto. Mas agora, um segundo passo, ele precisa ser morto em cada um de nós. E aí a cruz vem para a nossa vida. Ela vem para perto de nós. Para desfazer este velho homem em cada um de nós. Para que o novo, o celestial, se manifeste. E Paulo está cooperando com Deus ali em Corinto, com isso, com esta obra, né, maravilhosa. Tem uma ilustração que ajuda bastante a gente entender essa situação aqui. O pessoal fala que quando ocorreu a libertação dos escravos aqui no Brasil, em 1888, a lei foi assinada, né? Mas muitos escravos que viviam nesse interiorzão do Brasil demoraram muito tempo para ficar sabendo que eles haviam sido libertos. Naquele tempo não tinha telefone, não tinha internet, não tinha WhatsApp, né? Não tinha correio, acho que já tinha correio, mas devia ser aquela velocidade, né? O Sedex era entregue a cavalo, demorava uns 3 meses para chegar em Petrópolis, sair do Rio de Janeiro. Então a lei foi assinada lá no dia 3 de maio. O fato jurídico, ele aconteceu, ele foi estabelecido. Mas até isso chegar na experiência dos escravos, irmãos, alguns continuaram escravos ainda por muitos anos. Então era necessário que alguém fosse até onde o escravo estava, e chegasse lá e falasse para ele, ó, você não é mais escravo. Mas como assim? Não é mais. Princesa assinou a lei, né? Os escravos foram libertos. Você não é mais escravo. Aquele escravo, ele precisava acreditar nisso. E ele precisava assumir aquilo. Aquela lei, aquele ato jurídico, precisava caracterizar aquela pessoa agora como alguém livre. Mas isso ainda não bastava. Era necessário que aquele que tinha sido liberto lá no Rio de Janeiro e que tinha recebido aquela liberdade, ele precisava agir como alguém livre. Para que a sua vida fosse completamente mudada. Paulo disse para os irmãos de Colossos, fazei morrer a vossa natureza terrena. Ou seja, vocês já foram mortos. Ou o velho homem já foi morto lá no Calvário. Dispensem este cidadão. Se caracterizem como nova criação. E se expressem como nova criação. E esta é uma obra, irmãos, que ela dura até o último minuto da nossa vida aqui nesta terra.
Mas glórias a Deus por isso, né? Eu queria que você fizesse assim um esforço, guardasse esses três fundamentos que nós acabamos de colocar com os irmãos. O fato. O que é o fato? Cristo morreu por nós. Segunda coisa, o fato precisa caracterizar a nossa vida. Se ele morreu, eu morri. O terceiro passo, se ele morreu e eu morri, eu devo me expressar de acordo com isso. O fato caracteriza, e essa caracterização, ela produz uma expressão. Paulo está dizendo aos irmãos de Colossos: vocês morreram. Então fazei morrer a vossa natureza terrena. E agora se expressem. Deixe para lá a prostituição, a avareza, a mentira, enfim, tudo aquilo que é do velho homem. Mas Paulo está ali em Coríntios, cooperando com Deus nisso. Paulo confia, não nele, ele repete isso várias vezes, mas ele confia, porque ele próprio já experimentou isso na sua vida, no poder que a palavra da cruz tem para salvar e transformar a vida do homem. Paulo não está ali em Coríntios acreditando nas suas ideias, nas suas estratégias, no seu braço, na sua sabedoria. Pelo contrário, ele diz: quando estive no meio de vocês, eu só propus uma coisa: Cristo e este crucificado. Paulo sabia que na cruz de Cristo, nessa realidade espiritual que o Filho de Deus manifestou, porque isso faz parte da natureza, da essência do nosso Deus, como vimos, né, no domingo retrasado. Paulo sabia, e isto é poderoso, para salvar e gerar a noiva pura e vive para o noivo com o desejo do coração de Deus. Paulo também sabia, irmãos, da importância que o testemunho dele tinha ali, junto com os irmãos de Corinto. Ele tinha conhecimento que, quando ele expressava a cruz na vida dele, isso era valioso, precioso e necessário para que Deus pudesse fazer a sua obra. Paulo tinha entendimento que a cooperação que ele dava a Deus era ser aquele veículo de expressão desse Cristo crucificado. E este, queridos, é o caminho para todos que se unem ao Senhor. Deus nos chamou
para cooperarmos com Ele. Mas quando olhamos para a igreja de Corinto, nós notamos que muita coisa precisava acontecer ali. Já havia acontecido muita coisa, mas muito ainda precisava acontecer. Aquele fato do Calvário ainda não havia realmente alcançado, plenitude na vida daqueles irmãos. E Paulo está servindo o Senhor como cooperador no meio deles. Nós vamos dar uma olhadinha aqui para alguns textos para a gente ver como estava aqueles irmãos, aquela igreja, aquela assembleia ali em Corinto. Qual era a realidade deles? Vamos dar uma olhadinha na primeira carta, inicialmente. 1 Coríntios, capítulo 1. Versículo 10. Os irmãos acelerem na hora de achar os textos aí, que eu tenho anotado aqui vários, para a gente ser um pouco rápido. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos, da mesma disposição mental e do mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizado em nome de Paulo? No capítulo 3, versículo 1, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo os homens? Quando, pois, alguém diz: eu sou de Paulo, e outro: eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Irmãos, algumas características que nós encontramos nesses dois textos. Haviam divisões, haviam contendas, partidarismo, criancice, ciúmes e outras coisas mais ainda presentes na vida dos irmãos ali de Corinto. E Paulo fala algo muito duro aqui, acerca desses irmãos. Diz que eles ainda estavam andando segundo os homens. Quem são estes homens aqui? Podemos dar um nome para estes homens aqui. Estes que estão no plural. Estes daqui são quem? O velho homem. Então os irmãos de Corinto ainda estavam andando segundo o velho homem. Mas o velho homem já tinha sido morto na cruz. Mas eles estavam andando segundo o velho homem ainda. Certo? No capítulo 3, versículo 21, portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Eles gostavam de se gloriar nos homens,
tinham ídolos humanos, preferências humanas. Capítulo 4, versículo 6 e 7. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensorbebeça a favor de um e em detrimento do outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te vanglorias, como se não o tiveras recebido? Então eles continuam aqui demonstrando preferências e também vanglória, né? No capítulo 11, versículo 19, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos no vosso meio. Paulo está falando daquela situação da ceia, né? Quando eles se reuniam para comer a ceia, eles formavam grupinhos, né? E uns comiam muito, outros ficavam sem nada. E Paulo chama isso de partidarismo, né? Ou de preferências. Versículo 21 e 22 desse mesmo capítulo. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que também quem se embriague. Eles ainda, na reunião da ceia, irmão, amarravam um fogozinho, né? E havia glutonaria, porque aquele que chegava primeiro comia tudo que estava na mesa, e o outro ficava sem nada. Não tendes porventura casa onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Que vos direi, louvar-vos-ei nisto, certamente? Não, então havia desprezo, né? Por parte daqueles que tinham mais em relação aos que tinham pouco ou nada. Quer dizer, tudo isso ainda estava presente na vida dos irmãos ali de Corinto. Volta um pouquinho, capítulo 6, versículo 1. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Irmãos levando outro irmão até o tribunal secular, porque eles tinham demandas entre eles. Trabalhei para aquele fulano, ele me pagou, eu estou processando ele. Coisa desse tipo, né? Ou talvez um pouquinho pior. Versículo 6 e 7. Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Então havia demandas, disputas em tribunais entre irmãos ali da cidade de Corinto. Exigências de direitos, né? E muitas outras coisas. Capítulo 4, volta um pouquinho mais, versículo 18. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse que ir ter convosco. Havia soberba ali, irmãos. Irmãos, né, do nariz empinado, uma arrogância no coração, né, como um estilo de vida normal ainda. Capítulo 5, versículo 1 e 2. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Pense nisso. E contudo andais ensoberbecido,
e não chegastes a lamentar. Né? Então havia soberba e havia esse tipo, né, de conduta ali na igreja em Coríntios. No capítulo 1, versículo 18, eu não vou ler esse texto que ele é longo, depois você pode ir em casa, do versículo 18 até o versículo 26, Paulo está falando que, quando ele pregou o evangelho ali em Corinto, né, ele não se baseou, não usou nenhum tipo de sabedoria humana. Por que ele fala isso? Porque uma das coisas que fazia parte da conduta, né, dos coríntios era essa confiança que eles tinham na sabedoria humana. Como gregos, isso era muito forte neles. Contar, né, com esses recursos humanos, com essa sabedoria humana, com esse conhecimento humano. E Paulo vai denunciar isso, né, como obra do velho homem, como característica daquele que o Senhor Jesus levou para a cruz para morrer. Né? E um dos últimos textos que vamos ler aqui, na segunda carta, capítulo 10, dê uma avançadinha lá. Versículo 10. Os irmãos de Corinto diziam assim a respeito de Paulo: as cartas com efeito dizem são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra é desprezível. Então eles não tinham nenhuma dificuldade, né, para desprezar ou manifestar desprezo, até mesmo por aquele que foi o instrumento de Deus para alcançá-los, né, em Cristo Jesus. Isso estava ainda tranquilo, né, num curso livre ali na vida dos irmãos de Corinto. Né? Havia idolatria no meio deles. No capítulo 8 da primeira carta, versículo 7, bom, certamente eu não separei aqui todos os versículos que caracterizam os irmãos de Corinto. Você pode depois gastar um tempo a mais e ver isso ainda com mais detalhe. Capítulo 8, versículo 7. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade e até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Alguns ainda não tinham se afastado completamente da idolatria, né? Ainda tinham um certo respeito pelos ídolos que eles serviram antes de conhecer, né, o Senhor Jesus. Se você for lá para o capítulo 10, né, a partir do verso 14, você vai ver Paulo, na segunda carta, tratando da mesma questão. Ele fala: irmãos, eu não quero que vocês se aproximem, né, de qualquer mesa, de qualquer comunhão, onde ídolos estão sendo servidos, né, porque nós sabemos que, na verdade, são demônios que estão sendo invocados nesses ambientes. Mas os irmãos de Corinto ainda estavam, de alguma forma, ligados, né, a isso. E o último texto, esse eu quero ler, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão entre a luz e as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união entre o crente e o incrédulo,
Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário de Deus vivente, como ele próprio diz: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos recebereis. Serei vosso pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amado, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Havia ainda uma mistura muito forte ali em Corinto. Os irmãos não haviam entendido e não haviam assumido de forma definitiva, contundente, profunda, a morte deles em Cristo Jesus. Eles ainda não haviam experimentado essa libertação de uma forma que separasse eles, retirasse eles do mundo, de tal forma que eles realmente se tornassem um povo separado, um povo consagrado a Deus. Por isso Paulo está dizendo a eles, que era necessário isto. As promessas que o Senhor fez, Paulo está citando elas aqui. Isso é requerido e é um privilégio, porque faz parte da salvação que o Senhor dispensou à igreja em Cristo Jesus. Então veja bem, irmãos, que o fato, a cruz, a palavra da cruz, havia sido dada a eles. Era verdadeira. Mas a experiência deles ainda não era coerente, não tinha o mesmo nível. Ainda não tinha esta realidade. E eles estavam aqui vivendo muito aquém de tudo aquilo que eles haviam ouvido e recebido da vida do apóstolo Paulo. Mas Deus tinha o seu servo ali, cooperando com ele, com zelo. E na vida do seu servo, a cruz de Cristo está operando. Na vida do apóstolo Paulo, uma realidade completamente diferente dessa podia ser vista. Por isso que não podemos cooperar com Deus se não estivermos abraçados com a cruz do Senhor. Se a cruz do Senhor não estiver operando na nossa vida. Se não houver uma expressão do poder da cruz em nós, não haverá testemunho real no lugar, no ambiente aonde o Senhor quer usar nós como igreja, como seus filhos. Isso, queridos, não se aplica apenas a nós como indivíduos, mas sobretudo como igreja, como uma assembleia do Senhor num determinado lugar. Como que um povo vai dar testemunho da palavra da cruz, se o poder desta cruz não pode ser visto nele? Os irmãos de Corinto ainda não podiam falar da cruz de Cristo com autoridade, porque eles ainda viviam segundo os homens. Ainda era como aqueles escravos, no pequeno exemplo que demos aqui. Já tinham a lei a favor deles. Já eram libertos juridicamente. Mas a prática, a experiência ainda era de escravos. Mas Paulo vai ser um modelo diante dos olhos dos irmãos de Corinto, do
poder da cruz. E ele repete, irmãos, várias vezes. Insiste com os irmãos, sejam meus imitadores. Abre aí em capítulo 2 de Gálatas, versículo 19. Gálatas 2, 19. Quem é o cooperador do Senhor ali em Corinto? Gálatas 2, 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo diz que em Cristo ele morreu. E que agora ele permite que o Filho de Deus, que morreu também por ele, tenha livre curso na sua vida, ou possa viver nele, e se expressar, e se mostrar aos outros. Quando ele escreve aos Coríntios, lá na segunda carta, eu quero ler esse texto também com os irmãos, no capítulo 4, versículo 6, aliás, capítulo 6, versículo 4, diz assim: pelo contrário, em tudo, recomendando-nos a nós mesmos, como ministros de Deus, ou seja, irmãos de Corinto, o tempo que eu estive com vocês, eu me recomendei como ministro de Deus. Eu disse a vocês, sejam meus imitadores, olhem para mim, vivam como eu vivo, façam como eu faço. E aí continua. Na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, nas armas da justiça, na honra, também na desonra, na infâmia ou por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Irmãos, que homem diferente. Aquela cruz, aonde Paulo morreu em Cristo, e aonde os irmãos de Corinto também morreram em Cristo, chegou com grande poder na vida de Paulo. Mas ainda não havia chegado com o mesmo poder na vida dos irmãos de Corinto. Eles ainda estavam andando segundo os homens.
Mas porque chegou na vida de Paulo com todo esse poder, ele podia ser cooperador do Senhor. No capítulo 11, versículo 1, segundo aos Coríntios, 1 aos Coríntios, desculpa, 11, 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo repete isso mais uma vez, só fala aos irmãos de Corinto. Amados, aonde nós estamos? Qual é a nossa experiência? Eu separei aqui alguns textos para a gente dar uma olhada um pouco melhor na vida, na expressão, testemunho do apóstolo Paulo. Nós já vimos os irmãos de Corinto. Nós já vimos que apesar de filhos de Deus, terem a mesma bênção em Cristo que o apóstolo Paulo tinha, a situação que eles se encontravam. Nós vamos dar agora uma olhadinha para o apóstolo Paulo, que é o modelo de Deus para toda a igreja do Senhor Jesus. Quem era o apóstolo Paulo, irmãos? Um homem, segundo as suas próprias palavras, era o pior dos pecadores. Ele diz que Deus escolheu ele, o pior dos pecadores, para que ele fosse um modelo, um exemplo da sua graça. Quando olhamos para a vida de Paulo, nós podemos ver como a obra do Senhor Jesus, a cruz de Cristo, tem poder para mudar a nossa história. Na carta, na segunda carta, no capítulo 4, ele disse assim no versículo 10: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Isto fala de Paulo vivendo, andando no caminho da cruz. Ele se colocou sobre a morte, para que a vida do Filho de Deus pudesse se manifestar, através dele. O que isso significa? Que Paulo, ele despiu-se completamente daquele homem natural que ele era. Aquele vínculo que ele tinha com o Adão do Éden, ele reconheceu ele morto em Cristo no Calvário, e ele se separou dele para sempre.
levando sempre no corpo o morrer de Jesus, ou a morte de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Ou seja, eu não existo mais para expressar aquele homem do Éden. Aquele homem do Éden eu coloquei debaixo de morte. Eu existo agora para expressar o homem dos céus, que é Cristo Jesus. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte, por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Paulo não tinha mais nenhum compromisso em expressar aquele Adão do Éden. Aonde nós vimos o Adão do Éden? Todas aquelas coisas que encontramos na vida dos irmãos de Corinto. Divisões, contendas, intrigas, disputas, moralidades, idolatria, bebedeira, glutonaria. O que mais? Homem natural, homem caído. Quando ele escreve aos Efésios, ele fala, ele fica cada vez pior. Ele não tem recuperação. Querido, quando você passou pelas águas, no dia que você foi batizado, você estava dramatizando isso. Você estava dizendo, olha, esse ficou para lá. Esse velho aqui, eu estou rompendo com ele. E eu estou nascendo no novo homem, em Cristo Jesus. Para que a vida dele se manifeste em mim. Bom, se você quiser tornar essa lista aqui de Coríntios maior, ela não acaba nunca. A coisa que, tudo que você puder imaginar de coisa que não presta, faz parte desse velho homem. O diabo reina sobre ele. A carta aos Romanos, capítulo 8, Paulo fala assim que a lei de Deus não teve sucesso em produzir um homem justo, porque a carne, ou seja, o velho homem, é inimigo de Deus. Ele não pode se submeter a Deus. Ele foi adaptado por Satanás para fazer sempre a vontade dele. Quando a lei de Deus foi colocada na presença desse homem caído, ele reagiu e demonstrou a sua completa incapacidade de cumprir a lei. Esse homem velho aqui não pode ser nosso colega, irmão. Ele não é colega de Deus. Deus crucificou ele. Outra coisa que Paulo fez, dispensou toda a sabedoria humana. Capítulo 1 dessa segunda carta, versículo 12. Porque a nossa glória é essa, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade, sinceridade de Deus, e não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. Paulo não confiava em nada que cheirasse sabedoria humana, talento humano, habilidade humana, recursos do homem. Isso é coisa do velho. O velho homem acha que pode, ele acha que ele é capaz, né? Ele confia no braço da carne, ele acredita que resolve. Paulo disse, eu
vivi no meio de vocês e coloquei esta sabedoria, essa confiança humana na cruz para morrer. Ela é do velho homem. Eu dependo completamente do Espírito de Deus. Por isso ele podia cooperar com o Senhor. A cruz de Cristo havia limpado a vida dele. Paulo não deliberava, irmão, segundo a carne, capítulo 1, versículo 17. Aí, ora, determinando isso, terei porventura agido com leviandade? Ou ao deliberar, acaso delibero segundo a carne, de sorte que haja em mim, simultaneamente, o sim ou não? Paulo não tinha mais o controle da sua vida nas suas próprias mãos. Ele não era mais senhor dele mesmo para dizer sim ou não, baseado no que ele achava certo ou errado. Irmãos, Tiago fala que aquele que diz, olha, amanhã eu vou para tal cidade, vou negociar, vou ganhar dinheiro, vou vender, vou comprar, sem levar em conta o Senhor, está demonstrando uma atitude maligna do diabo. Isso é do velho homem. Quem decide aí? Como que você delibera? Opa, isso aqui é bom, eu gosto, eu acho certo, me agrada. Paulo não deliberava, por isso o Senhor guardou ele na cadeia 13 anos. O velho homem delibera o dia inteiro. E ele não leva em conta o Senhor. Mas a cruz tira dos filhos de Deus isso. Porque esse velho que delibera, morre. Paulo não se orgulhava. Não deliberava, segundo a carne. Uma outra coisa que Paulo, aí no capítulo 4, versículo 5, mais alguns minutos. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vosso servo, por amor de Jesus. Paulo era um homem que andava escondido. Ele diz, nós não pregamos a nós mesmos. Nós temos outros textos que falam disso. Diz, eu não prego eu mesmo. E quando eu prego a mim mesmo, eu prego a mim mesmo como servo de vocês. Por amor a Cristo. E eu sou um homem que vivo escondido. Quem fez isso, irmãos? Quem viveu assim entre nós? Nossa cabeça, o homem dos céus. Ele curou muitas vezes pessoas e disse para elas, olha, vão e não falem para ninguém. O homem que morreu, ele não tem mais necessidade de aparecer. Está morto. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Sem cruz vivemos nós. E não adianta tentar ser diferente. Paulo vivia humildemente, capítulo 10, versículo 1. Eu mesmo
mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quanto presente entre vós, sou humilde, e quando ausente, ousado para convosco. Sou humilde. Os entendidos aí no assunto, né, dizem que essa palavra humildade, ou ser humilde, traz a ideia de terra, né, de humus, de adubo. Então Paulo diz que quando ele vivia com os irmãos, ele se considerava nada, né? Adubo. Um dia o Senhor Jesus disse: vinde a mim, porque eu sou humilde de coração. Mas o diabo, irmão, ele é soberbo, arrogante, orgulhoso. E o velho homem é arrogante, soberbo e orgulhoso. A nossa natureza caída, ela é soberba, ela é arrogante, ela é orgulhosa. E eu em mim mesmo sou um homem extremamente soberbo, arrogante e orgulhoso, não sirvo para nada. O Senhor colocou um ponto final em mim e colocou na cruz. Se eu desistir daquele que o Senhor colocou na cruz e permitir que o Espírito de Deus me levante na vida do seu Filho ressurreto, então o Senhor pode ter um cooperador para expressar e manifestar o seu Filho amado, que é humilde. Os irmãos de Corinto precisavam trombar com um homem humilde, porque eles eram soberbos. Agora imagine o desafio para esse cooperador: ser humilde no meio de soberbos. Viver escondido no meio de pessoas que queriam andar com a melancia na cabeça. Tanta necessidade que eles tinham de aparecer, né? Ou não tinham? Olha, eu sou de Paulo, né? Eu sou de Apolo. Nós somos dessa turma aqui. Paulo se gloriava nas suas fraquezas, enquanto que os irmãos de Corinto se gloriavam nos homens. Você já se gloriou nas suas fraquezas? Só o crucificado faz isso. O que nós gostamos de contar vantagem, irmão? Os nossos feitos, né? Nossa espiritualidade. Nossa vitória, nossa bênção. Um crucificado se gloria nas suas fraquezas. Capítulo 11, versículo 30. Se tenho de me gloriar, gloriar-me-ei no que diz respeito às minhas fraquezas. E Paulo não está falando pouca coisa aqui. Se você ler o contexto, depois você vai ler. Só está dizendo que ele foi arrebatado até o terceiro céu, que ele ouviu coisas que não é lícito nem falar para os homens. Né? Está contando da sua história, do seu caminho como apóstolo de Cristo. Ele diz, mas eu não me glorio nisso. Me glorio nas minhas fraquezas. Paulo era discreto.
12:6, 2 Coríntios. Pois se eu vier a gloriar, não serei nesto. Já tenho motivo para me gloriar, de verdade. Mas não faço isso. Porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Paulo queria que as pessoas vissem o testemunho dele. E ouvissem o testemunho dele. Ponto. Ele era discreto. Ele não fazia nenhum tipo de propaganda dele mesmo. Vocês se lembram dos irmãos do Senhor Jesus? O conselho que eles deram para o Senhor Jesus? Quando estava acontecendo a festa lá em Jerusalém, e o Senhor falou que não ia. Ou pelo menos não ia naquela hora que eles queriam. Eles falaram para o Senhor Jesus: ó, se alguém quer ficar conhecido, só tem um jeito. É ir lá para Jerusalém, onde todo o povo está, e fazer as suas obras lá. Mas Jesus ficou onde ele estava. Ele foi depois, mas não foi naquela hora. Paulo era um homem inclusivo. Capítulo 6, versículo 11. Enquanto que os irmãos de Corinto excluíam, ele incluía. Para vós outros, ó Coríntios, abre-se os nossos lábios, alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Paulo era um homem aberto, completamente aberto para os outros. Não havia limite na vida dele para a comunhão com os irmãos. Só a cruz faz isso. E veja bem que ele está chamando para a comunhão em Cristo os irmãos de Corinto. Daniel falou um pouco com a gente ontem lá na casa dele sobre isso. Você levaria essa turma para sua casa? Para ter comunhão com eles? Paulo, irmão, era um homem que vivia debaixo da cruz. Mas há um preço aqui, irmãos. Um preço que só quem anda debaixo da cruz sabe. Há um custo para abraçar, para cooperar com Deus. Escrevendo, né, aos Gálatas, né, Paulo disse que estava sofrendo dores de parto, até que Cristo fosse formado neles. Dá para se ter uma ideia do custo para aquele que anda no caminho da cruz, para cooperar com Deus, para lidar com toda essa situação, para que o corpo de Jesus tome forma, para que o Senhor obtenha aquilo que está no seu coração. Paulo foi capaz de sofrer injustiça, né? Aí no capítulo 3, estamos terminando. Ele, capítulo 13, versículo 7 e 8. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados,
mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão a favor da própria verdade. Paulo estava dizendo para os irmãos de Corinto, olha, faça o que é certo. Isso é o que eu desejo. Mesmo que pareça que eu, apóstolo, estou fazendo o errado. Meu desejo é que vocês sejam reconhecidos como corretos. Não tem problema que, para os outros, a impressão que fique é que eu sou o errado. Porque ele estava exortando os irmãos. Então, Paulo era capaz de sofrer a injustiça. Porque ele conhecia o caminho da cruz. Paulo foi um homem, irmãos, liberto até das coisas lícitas. Eu vou só citar os textos aqui para os irmãos, né? Capítulo 6 da primeira carta, versículo 12. Paulo fala assim, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O homem que está em Cristo, que anda no caminho da cruz, não basta as coisas serem lícitas para ele dar livre curso para elas na sua vida. Porque ele não delibera segundo o seu próprio coração. Mesmo aquilo que é lícito é levado diante do Senhor. Um negócio pode ser lícito, um emprego pode ser lícito, comprar alguma coisa pode ser lícito, fazer algo pode ser lícito, mas será que convém? Para o homem natural, isso não importa, mas para aquele que conhece a cruz, isso importa. Paulo não buscava os seus interesses. Capítulo 10, versículo 33. Ele diz que foi capaz de ser fraco com o fraco, né? Ele foi capaz de conviver com os judeus como se fosse judeu, com o gentio como se fosse gentio. Ele foi capaz de buscar os interesses dos outros e não os seus interesses. O Senhor Jesus é assim, irmãos. O Filho de Deus é assim. Nós, como homens naturais, não somos assim. Este homem natural precisa ser confirmado por nós como crucificado, para que este homem dos céus, que é tudo isso, se expresse através da nossa vida. E o Senhor tenha cooperadores. Depois você vai poder, com calma, olhar para essas duas cartas. E o Senhor, com certeza, vai ampliar isso para você. Vai mostrar muitas outras coisas. Paulo viveu como conhecedor da cruz de Cristo, como alguém que viveu no caminho da cruz. E pôde cooperar de forma tão maravilhosa com o Senhor. Lá na segunda carta, no capítulo 2, versículo 16, quando Paulo fala da sua cooperação, estava produzindo uma carta escrita que testificava da sua cooperação com Deus, estava produzindo uma carta escrita no coração dos irmãos de Corinto. O Espírito de Deus estava usando a vida dele para fazer isso. Diz, nós temos sido o bom perfume de Cristo por onde passamos. No meio destas palavras ele diz o seguinte, quem é apto
para estas coisas. Qual a resposta, irmãos, que podemos dar para essa pergunta de Paulo? Quem é apto? Quem está apto para cooperar com Deus desta forma? Aquele que conhece, não de ouvir falar, mas na sua própria experiência, o Cristo crucificado. E são estes que o Senhor busca para cooperar com Ele nestes dias. Porque Paulo declara, né, sua confiança. O Senhor ia obter ali em Corinto, no seu dia, uma virgem pura e um povo perfeito. Ele estava ali cooperando com o Senhor desta forma. Se o Senhor puder nos usar assim, irmãos, haveremos de frutificar também o nosso Deus para a sua glória. Que o Senhor nos ajude. Meu Deus, muito obrigado por tua palavra, Senhor. Que o Senhor mesmo faça essa obra tão maravilhosa e poderosa em cada um de nós. Que o Senhor continue abrindo a tua palavra para todos nós. Que o teu milagre, Senhor, não cesse de ocorrer em nosso meio. Nós te louvamos e te pedimos isto, no nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, por esta. Amém. Deus abençoe, gente.